existe um Estado de Israel e não existe um Estado palestino. Como é que pode ser feito um acordo em que só uma das partes aceita? Então Israel já ocupou já o espaço e como é que ficou a Palestina, né? Como é que se deu esse processo, assim? Isso aconteceu porque quando teve aquela partilha determinada pela ONU em 1947, o movimento sionista aceita a partilha e os palestinos não, né? Porque eles se negavam ceder parte do seu território para ser a soberania de um outro povo que é estrangeiro, Porque os né? palestinos já estavam ocupando aquela área lá, Isso, os né? palestinos já estavam ocupando aquela área e tinham judeus vivendo lá, Uhum. né? Mas os judeus que viviam lá, eles não reivindicavam ter uma soberania e um Estado inseparado dos demais palestinos, né? Essa demanda vem dos judeus nacionalistas lá da Europa, né? Uhum. Que vem como um processo estrangeiro de ocupação e de colonização do território e reivindicam um Estado separado dos demais palestinos, Uhum. né? E houve todo, até 1947, houve todo um processo de separação dos judeus dos demais palestinos, econômica, política e social, né? Criar sociedades separadas, Uhum. né? Porque o objetivo era criar um Estado puramente judeu, puramente etnicamente judeu, né? O judaísmo aqui entendido não somente como uma religião, mas como um pertencimento étnico, né? Assim como aqui no Brasil a gente tem pertencimento étnico de branco, de negro, de pardo, por exemplo, né? E o judeu não é entendido como um pertencimento étnico, mas lá naquele contexto, que é o contexto que vem da Europa Oriental, principalmente, é um contexto do judaísmo também como um pertencimento étnico, ou seja, o judaísmo tem essas duas dimensões nesse contexto, como fé e como etnia, né? E os palestinos, eles rejeitavam, né? Eles queriam um Estado único. E por isso que eles não aceitam a partilha da Palestina e encerrada a guerra de 48 e 49, quando é consolidada de alguma forma assim as fronteiras do Estado de Israel, né, a partir das linhas de armistício, do cessar-fogo que eles fazem com o Líbano, com Síria, com Jordânia e com o Egito, né, os palestinos eles não decidem criar o seu Estado porque eles querem que toda a Palestina ainda seja o Estado, né? Uhum. Todo o território que a gente considera hoje Israel, os territórios palestinos ocupados, Cisjordânia e a faixa de Gaza, né? E o que acontece, como a Natália colocou, em 1967 há essa ocupação, né, dos territórios da Cisjordânia e a faixa de Gaza numa nova guerra, né? E é desses territórios que surge o Hamas, né? E surge, né? É onde os palestinos têm esse autogoverno atual que é a Autoridade Palestina, né? Que é o que tem a representação na ONU e tudo mais. Que é um autogoverno criado ali no processo de Oslo. Porque essa autoridade é criada no processo de Oslo, no processo de negociação, porque pela primeira vez em 1988, ou seja, quando os palestinos se revoltam em 1987 contra a ocupação, que é a chamada Primeira Intifada, um ano depois, a Organização pela Libertação da Palestina, que é um órgão transnacional que representa todos os palestinos do mundo inteiro, decide abrir mão de criar um Estado da Palestina em toda a Palestina. Né, eles reconhecem Israel pela primeira vez em 1988, fazem uma carta de independência da Palestina e em 1991 são abertas as negociações políticas, né, na Conferência de Madrid, que foi uma oportunidade muito grande de você realmente ter uma paz na região, né, porque era uma conferência de negociações políticas multilateral, né, que envolvia instituições internacionais, Estados Unidos, Israel, os palestinos, mas também jordanianos, sírios, Líbano e outras partes. Né, mas só que o processo que veio a criar a Autoridade Palestina, né, que era a promessa da paz, a promessa da criação de um Estado da Palestina, foi as negociações secretas de Oslo, que a gente chama, que foram mediadas pela Noruega entre Israel e a OLP. Né? Só que esse processo que a gente chama dos acordos de Oslo, que vem a ser selados em 1993, não criava um Estado da Palestina. Né? Criava essa chamada Autoridade Palestina, que seria uma autoridade provisória, né? Só que se tornou permanente, porque seria uma autoridade provisória e caso os palestinos sucedessem no seu projeto de desenvolvimento, de construção de um Estado e tudo mais, haveria uma negociação de final e que estabeleceria o estado de criação de um Estado da Palestina. Só que em nenhum momento a criação de um Estado da Palestina soberano, nos termos que a Natália colocou, com exército, com soberania monetária, enfim, tudo que envolve um Estado soberano de direito no sistema internacional, foi colocado na mesa. Né? E como consequência, os palestinos ficaram para sempre com essa autoridade palestina, porque durante todo o processo de negociação de Oslo, continuou a construção de assentamentos judaicos nos territórios onde viria a ser criado o Estado da Palestina, que é a Cisjordânia e Faixa de Gaza, mais que dobrou o número de colonos judeus vivendo na Cisjordânia e Faixa de Gaza nesse processo. Né? Quer dizer, então, que o acordo que foi feito em Oslo não foi respeitado por Israel.
na parte de limites de território e de ocupação de colonos. Sim, exatamente. Não foi respeitado. Não foi respeitado também porque isso não foi colocado nos pontos, Uhum. porque os palestinos, de fato, eles aceitaram um acordo ruim, né? Eles aceitaram ter um acordo que era a criação de uma autoridade, não um Estado. Né? Em última instância, essa situação provisória ela se tornou permanente. E quando houve uma proposta em 2000, nas negociações de Camp David, que seria uma negociação de status final, vamos criar o Estado da Palestina, nunca foi prometida a criação do Estado da Palestina em toda a Cisjordânia. Né? E, por exemplo, não se aceitava que o Estado da Palestina tivesse como sua capital Jerusalém Oriental, que é uma reivindicação dos palestinos, e os israelenses não estavam dispostos a desmantelar os seus assentamentos. Né, eles quiseram manter os blocos de assentamentos. O próprio Yitzhak Rabin, né, ele foi o primeiro-ministro de Israel quando teve início o processo das negociações de Oslo. E ele veio a ser assassinado por um colono de extrema-direita israelense que era contra você abrir mão de terras em troca da paz, que eram os termos da negociação, terra por paz. Né? E a paz através da criação de um Estado palestino. Mas poucos meses antes dele ser assassinado, ele falou no parlamento israelense: a entidade palestina será tudo menos que um Estado, né? Não será um Estado. Né? Porque a promessa internacional de Oslo era a criação de um Estado, mas do ponto de vista israelense, eles nunca permitiriam a criação de um Estado palestino soberano com exército, com soberania completa, porque isso era visto como uma vulnerabilidade de segurança política dos seus interesses de Israel, e é de fato isso que aconteceu.